Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje eu tô rindo porque vai ser Inception. Eu vou reagir a mim mesmo. Não, na verdade não é um React, tá, galera? Nós vamos meter aqui um rerun, tá? Mas calma, não fecha o vídeo ainda. É muito importante que você assista esse vídeo. Tá? Esse vídeo aqui que eu vou retransmitir é um vídeo que eu gravei em 2021. Mas vocês vão notar que é muito atual. E é um vídeo de uma época distante, onde dava para a gente fazer um trabalho melhor. Sinceramente, melhor. Né? Nós tínhamos um quadro aqui no canal, lá em 2021, que era o Precisamos Falar. E uma vez por semana eu fazia uma live onde eu apresentava uma tese, um texto, né, um artigo, um conjunto de textos, alguma coisa para a gente discutir. Então era um trabalhinho mais bacana, né? Que infelizmente hoje não dá mais tempo de fazer devido à demanda do algoritmo. E esse vídeo que eu quero aqui retransmitir, ele pegou menos de 5.000 visualizações, gente. Cara, e é um vídeo muito foda, muito foda. Por quê? Nessa semana, mais uma vez a gente teve uma elevação da taxa básica de juros no Brasil. Eu venho denunciando isso há tempo, é um absurdo. O Brasil começou a dar alguns sinais positivos na economia. O que a gente precisa é investimento público e redução da taxa de juros. Os Estados Unidos derrubou meio ponto percentual, né, e o Brasil subiu 0,25. Tá? Não tem pressão inflacionária. O último dado é de estagnação da inflação. Não está havendo dificuldade do Banco Central em manter a taxa de inflação dentro da margem da meta. Os núcleos, né, da inflação estão bem ancorados. Enfim, há uma redução até mesmo da proporção do déficit em relação ao ano passado, né, o volume total de déficit em relação ao ano passado, de aumento de déficit em relação ao ano passado. Ou seja, nós não temos nenhum dado ruim. Nenhum dado ruim, a não ser um dado de redução do desemprego formal, que pode provocar uma pressão inflacionária, mas como eu acabei de dizer, não está tendo. Então a moral da história, galera, é a seguinte: não tem pressão inflacionária, não tem porquê o Brasil aumentar a taxa de juros. Esse aumento de taxa de juros está vindo justamente para quê? Para frear o crescimento do Brasil, para aumentar o desemprego no Brasil, porque há um interesse político. É luta de classes, tá, galera? É luta de classes. Tá? Quanto maior o desemprego, mais disciplinada fica a classe trabalhadora. Desemprego disciplina. Desemprego reduz o salário da força de trabalho. Desemprego aumenta a margem de lucro. Tá? Eu já repeti isso aqui várias vezes. Se eu não me engano, a partir de uma tese do professor Franklin Serrano, que nós vamos falar de novo dele aqui. Quando você aumenta o desemprego, mesmo que você diminua a massa do lucro, né, porque você reduz demanda agregada, né, redução de salário, aumento de desemprego, você aumenta a margem de lucro, disciplinando a força de trabalho e reduzindo o preço dessa força de trabalho. Isso faz com que haja mais concentração da riqueza, portanto os ricos mais ricos, pobres mais pobres, aqueles que já estão no topo ratificam o seu poder econômico e político. Então tem uma funcionalidade, aumentar o desemprego e frear o crescimento do Brasil. E isso está acontecendo, tá, galera? É muito importante, por isso eu faço questão de retransmitir esse vídeo que a gente vai assistir agora, porque todo o debate econômico que tem como objetivo aumentar o desemprego e fortalecer o poder político e econômico dos grupos já dominantes e frear o desenvolvimento do Brasil, tudo isso que está por trás do aumento da taxa de juros é justificado, pelo menos nos jornalões, a partir de uma tese pseudocientífica da macroeconomia, que é a tese do Alesina, da contração fiscal expansionista. Basicamente é isso, tá? Eles vão utilizar desse argumento. Porque normalmente, eu não vou explicar agora, porque eu vou explicar isso no vídeo que vocês vão assistir, isso aqui é apenas um briefing. Normalmente a ciência econômica entende que uma expansão fiscal é expansionista. Ou seja, quando o governo gasta mais, o país cresce mais. E o Alesina, então, vai recachutar uma tese que já circulava, dizendo o contrário, dizendo que quando o governo gasta menos, o país cresce mais. Por isso, contração expansionista. Então a ideia é reduzir déficit público, reduzir tamanho do Estado, reduzir investimento público, né?
para que o país possa ter um crescimento sustentável. Eles vão dizer sempre isso. Tá? Isso é logicamente falso, isso apenas serve para aumentar o desemprego. Por quê? Porque a contração fiscal é, adivinhem, contracionista. Então, quando o governo gasta menos, o país cresce menos. É isso que eu vou demonstrar no vídeo aqui, mas é um vídeo muito bom para um vídeo que tem menos de 5.000 visualizações, tá? Porque eu falo bastante teoria econômica, a gente traz os textos, tá? Ficou bem bom o vídeo. E serve para desmontar esse discurso permanente da Miriam Leitão, do Merval, do Sardenberg, do Marcos Lisboa, do Samuel Pessoa, todos eles. Todos eles vão justificar que, independente da conjuntura, é interessante que o Estado trabalhe pela redução do déficit, pela diminuição do tamanho do Estado, porque isso vai provocar um crescimento sustentável. Isso é simplesmente falso. O objetivo disso, e aí nós não podemos perder de vista o ponto central, que é a luta de classe. O objetivo disso é manter os poderosos poderosos e a classe trabalhadora enfraquecida. Mais desemprego, mais disciplina, isso aí é a tese central do Kalecki, lá daquele texto clássico, né? Os efeitos políticos do desemprego. Um textinho desse tamanho, 0800, só procurar aí na internet Michel Kalecki, os efeitos políticos do desemprego, que ele explica isso, como que é importante para a burguesia manter alto desemprego. Não só pela questão de manter o exército industrial de reserva, que desde Marx lá a gente já sabe, né? Mas para além disso. Então, galera, assim, ó, o vídeo é muito bom, presta atenção, tem referências, tá? Tem os textos, o vídeo original vai ficar linkado aqui embaixo, para quem quiser assistir de novo depois, sem essa minha introdução que eu estou fazendo agora. Beleza, gente? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começo hoje dizendo que o papo é muito bacana. Eu preparei um roteiro e ao fazer isso eu acredito que vai ficar ainda mais completo. Eu vou tentar ser o mais didático possível para que mesmo aquelas pessoas que não estão familiarizadas com esses assuntos da macroeconomia possam acompanhar esse nosso papo de hoje. Então, segura aí, você que está chegando agora, você que está sendo notificado, enquanto isso vai acontecendo, eu aproveito para pedir para todo mundo divulgar o link da nossa live de hoje nas suas redes sociais, nos seus grupos. Vou pedir para todo mundo deixar seu like. Enquanto a galera vai chegando também, eu lembro que todo o conteúdo aqui do canal é um oferecimento dos nossos apoiadores. Tá bom, gente? Então era isso. Vocês podem anotar, peguem seu caderninho, seu cafezinho, eu tô aqui com o meu café também. Porque, na verdade, o que justificou a minha ideia de falar sobre isso é a brincadeira até que a gente faz com o argumento Miriam Leitão. Por isso que eu coloquei ali a Miriam Leitão na nossa thumbnail. Mas, claro, não é só ela. Por isso tá ali o Merval, tá ali também o Sardenberg. Na verdade, é um discurso uníssono na grande mídia brasileira defendendo o ajuste fiscal. Então, a minha ideia hoje é explicar por que se defende isso, qual o amparo teórico, qual a evidência empírica para essa defesa, né? Então, por que a Miriam Leitão só fala em ajuste fiscal? Eu vou tentar me ater bastante aqui ao meu roteiro. Eu peço desculpa se às vezes eu não ficar olhando para a câmera, mas eu quero privilegiar a didática. Eu quero apresentar hoje para vocês de modo que fique o mais fácil possível, para que a gente consiga compreender isso, porque é fundamental, gente. O que está por trás de tudo isso é a luta de classes. E vocês vão entender por que se acompanharem aqui o nosso Precisamos Falar até o final, né? Então, porque a pauta dos jornais de economia não fala em outra coisa a não ser teto de gastos, dívida pública, aumento da dívida pública. Se fala muito no mercado, na confiança do mercado. Então, é importante fazermos essa pergunta, porque a teoria econômica e a própria experiência empírica indicam que o que deve ser feito em momentos de crise é justamente o contrário. Não se fala na teoria econômica, a não ser neste argumento que eu quero hoje apresentar aqui para vocês, que é razoável fazermos ajuste fiscal em meio a uma crise econômica, um baixo nível de atividade, um desemprego alto. Vamos entender, para começo de conversa, da seguinte maneira. O nível de produto, né, a produção, o PIB da economia, é resultado daquilo que os economistas chamam de demanda agregada, que é a soma, né, é um conjunto de demandas que movimentam a economia. Então, quanto maior a demanda agregada, quanto maior o fluxo de demandas, maior o crescimento do produto, maior o nível de produto. Então, o que compõe isso que os economistas chamam de demanda agregada? Então, nós estamos falando de investimento,
do consumo das famílias, dos gastos do governo. Este é um componente importante para a gente entender o que nós vamos discutir hoje. Do saldo da balança comercial, enfim, os elementos que fazem a economia girar. Isso quer dizer que uma redução nos gastos do governo, segundo o que a tradicional teoria econômica diz, provoca um impacto negativo sobre essa demanda agregada e, portanto, impacto negativo no nível de produto. Bom, resumindo, gente, o que eu estou querendo dizer nessa introdução? Se o governo gasta menos, o PIB cresce menos. Então, se o objetivo é sair de uma crise econômica, não faz sentido o governo reduzir o gasto público. Estão conseguindo compreender? Pois bem, como estamos em crise, né, estamos numa crise econômica, que já estávamos ainda mais agora com a questão da pandemia, como estamos em crise, a demanda, né, esta demanda agregada que eu estou aqui colocando para vocês, está baixa, o que faz com que o investimento privado também se reduza. Não é difícil de entender isso, gente. Ninguém planeja investir onde não há demanda ou onde não há, ao menos, expectativa de demanda. Você vai investir para vender. Se você não tem expectativa de vender, você não vai investir. De maneira bastante clara, é isso que acontece e não é difícil da gente compreender este mecanismo da economia. Por isso, nos casos de crise, são os gastos do governo que reativam a economia. É isso que a teoria econômica diz. Ou seja, para usar aqui um jargão que nós vamos começar a construir ao longo do nosso papo de hoje, as expansões fiscais são expansionistas. Tá? Na crise, o governo arrecada menos, né, gente? E se ele aumenta gastos, o que isso significa? Isso significa que ele expandiu base monetária. Ou seja, ele financiou esse gasto com emissão monetária. Correto? É disso que a gente está falando. É isso que a Europa está fazendo e é isso que está por trás lá do pacote trilionário do Biden nos Estados Unidos. É o que se faz, é o que está sendo feito. Mas se é assim, como eu estou dizendo, se a teoria econômica diz isso, por que todo o jornalismo econômico brasileiro diz justamente o contrário? Que precisamos, enquanto Estado, né, o governo, gastar menos, fazer ajuste fiscal neste momento de crise. Por que acontece isso? Bom, gente, a explicação é política e, como eu disse lá no início, centrada na luta de classes. Mas para entender isso, a gente vai ter que ficar até o final. Mas vamos lá, vamos ao argumento. Né? Ao argumento. Vamos deixar essa verdadeira explicação lá para o final. O princípio do argumento é o risco do endividamento. Então, se o Brasil se endividar demais, vamos colocar nesses termos, né? Ele não vai conseguir rolar a sua dívida pública. É isso que ele vai dizer. Então, o aumento do endividamento público, esse tipo de financiamento é um risco porque pode acontecer do país não conseguir mais rolar a sua dívida pública. O setor privado não vai mais emprestar dinheiro para o governo. Esse argumento é rigorosamente falso. Por que ele é rigorosamente falso? Porque a dívida pública brasileira é expressa em real. Majoritariamente expressa em real. Quase que na sua totalidade expressa em real. O que torna impossível que o sistema bancário nacional não a queira em um quadro de excesso de liquidez. O que isso significa? Tentando desmistificar aqui um pouquinho o economês. Se o governo está gastando mais, se ele está, portanto, criando dinheiro, né, emitindo, é sinal de que há mais dinheiro na praça. Se há mais dinheiro na praça, tem mais dinheiro no cofre dos bancos. Entre aspas, né? Não há cofres, são dígitos, enfim, são apenas balancetes. Mas, se há mais dinheiro parado nos bancos, um dinheiro que não rende juros, eu já falei aqui 1 milhão de vezes, é rigorosamente irracional imaginar que o sistema bancário não queira trocar vamos dizer assim, essa moeda emitida pelo Estado que não rende juros com o próprio Estado por um papel também emitido por este mesmo Estado que rende juros. É irracional. Então não acontece isso. Porque se há excesso de liquidez, é mais provável, inclusive, que os bancos continuem optando, sempre que possível, trocar esse excesso de liquidez por papéis que rendem juros, ou seja, títulos da dívida pública. Então, este argumento da dificuldade de rolar a dívida é rigorosamente falso. Mas vamos decompondo esses argumentos, né? Porque depois vem o argumento quantitativista, que diz o seguinte: se o governo emitir, ele vai gerar inflação. Só que, gente, este argumento, como eu também já falei várias vezes aqui, também é falso.
Se assim fosse, gente, o mundo inteiro estaria passando por inflação, porque o mundo inteiro está emitindo muito. Nós mesmos, no ano passado, né, em 2020, produzimos um enorme déficit que elevou a nossa proporção, né, a relação dívida-PIB, para coisa lá perto dos 90%. E a inflação registrada, né, e se for observada de maneira correta a partir do seu núcleo, que é uma outra coisa que a gente tem que entender, né, o que está fazendo esse índice de inflação subir e a inflação de fato deu uma acelerada, se a gente olhar para o núcleo da inflação, o que a gente consegue entender? A gente consegue entender que essa inflação não foi produzida por esta emissão. Foi produzida pelo impacto do choque do dólar. E não só do dólar, né? Os impactos subjacentes em função da alta do dólar, por exemplo, nos combustíveis. Então, está relacionada à política de preços da Petrobras, né? O desmonte da cadeia da Petrobras. Está relacionada ao fim dos estoques regulatórios de alimentos, o que fez com que um dólar mais atrativo favorecesse as exportações, onde o mercado interno teve que competir com o mercado internacional com um dólar extremamente atraente. Então, o core, né, que nem os economistas gostam de falar, o núcleo da inflação está ligado a essa volatilidade do dólar, ao aumento do dólar. Então, o que a gente está vendo não é uma inflação muito acelerada, é uma alteração de preços relativos. O que mostra que esta emissão monetária não é a responsável também aqui pela nossa inflação. Correto? Mas seguindo, porque o argumento vai ficando um pouco mais elaborado diante dessas realidades que acabam confrontando esse discurso. Mas vamos lá, vamos aqui continuar tentando explicar por que deste discurso, onde eles fundamentam esse discurso e principalmente onde eles querem chegar. O que eu quero dizer, e eu venho sustentando isso também já há bastante tempo, é que a inflação não é um fenômeno monetário. Então, por isso que esse argumento quantitativista não faz sentido. Ela é, melhor dizendo, um fenômeno real. Então, para termos inflação, né, nós não podemos ter este elevado nível de inatividade na economia. Então, por exemplo, nós temos uma grande capacidade instalada ociosa, alto nível de desemprego. Enquanto nós tivermos estes componentes, nós não temos como uma emissão monetária provocar inflação. Por isso que a gente não observa essa inflação, mesmo diante dessa forte expansão do gasto observada no ano passado. Então, nós estamos rigorosamente num caso onde a emissão monetária, segundo o que a experiência empírica e a teoria nos dizem, não provoca inflação. Bom, mas então, esse argumento também é falso? Se o argumento quantitativista, portanto, também é falso, onde se ancora o argumento que se baseia os grandes jornalões, os grandes editoriais e a Miriam Leitão? Também passa por uma questão um pouco mais teórica, que eu quero aqui trazer, mas que não é muito complicada de entender e que esconde uma falsificação, que é onde eu quero chegar, que é a justificativa do retorno do crescimento, porque afinal de contas, se nós estamos com crise econômica, o objetivo é sair da crise, então o objetivo é voltar a crescer. Então os nossos economistas, ou pelo menos os comentaristas do campo da economia dos jornalões, utilizam essa ideia do ajuste fiscal para haver retorno do crescimento. Pois bem, como? Através do que se conhece como contração fiscal expansionista. Correto? Essa tese, gente, ela diz exatamente o oposto do que eu acabei de explicar em relação à função dos gastos do governo para tirar a economia capitalista da crise. Essa tese diz que a redução dos gastos do governo pode provocar um impacto positivo sobre a demanda agregada, portanto, sobre o PIB. O que diz, resumidamente, a tese da contração fiscal expansionista? Diz que se o país gastar menos, ele cresce mais. Estão compreendendo? Eu vou usar, gente, alguns textos para me basear de agora em diante, né? Basicamente, o texto do professor Franklin Serrano, né, com o Júlia Brandão, intitulado O Mito da Contração Fiscal Expansionista nos Estados Unidos durante o governo Clinton, tá? E também vou utilizar, isso tudo vai ficar no comentário fixado, tá bom? Um outro texto que está aqui nesse livro, tá? Que é a parte final ali, né, a parte 8, que é o debate das contrações fiscais expansionistas e a relação entre dívida e crescimento. Esse texto aqui
intitulado Política Fiscal e Ciclos Econômicos, Teoria e a Experiência Recente, de Manuel Carlos de Castro Pires. Aqui tem um resuminho, tá? E tem também uma parte da crítica, e também tem a crítica lá do professor Serrano, que eu vou deixar o link. Esse tem link para que vocês possam acompanhar. Depois eu sugiro que vocês leiam o texto, que é bastante mais completo do que aquilo que eu resumidamente vou trazer aqui. O professor Serrano, inclusive, argumenta que essa ideia da expansão, ou melhor, da contração fiscal expansionista, ela já vai estar lá num texto de Alan Blinder, de 97. Porém, o argumento foi popularizado por Alberto Alesina a partir do influente texto escrito com Ardanha, desculpem se a minha pronúncia não está correta, um texto de 2009, onde supostamente, após uma análise de uma grande base de dados, né, eles teriam conseguido encontrar evidências empíricas para a tese da contração fiscal expansionista, correto? Então vamos lá. A centralidade da tese diz que, ao executar um ajuste fiscal, o governo faz com que o mercado reduza os juros. Isso acontece pela via da confiança, da saúde fiscal do país. E assim, com juros menores, acontece um aumento do investimento privado. Então, acontece uma alteração da composição da demanda agregada. Então, esse aumento do investimento privado compensaria, superando o impacto negativo sobre o PIB da redução dos gastos do governo. Basicamente, a tese é essa. E o que eu quero demonstrar para vocês hoje aqui é que este argumento também é falso e que este argumento não tem sustentação empírica. Bom, vamos lá. Primeiro, porque o equilíbrio fiscal não representa, isso está muito bem explicado no texto do professor Serrano, vocês podem encontrar lá gráficos demonstrando bem isso que eu estou aqui dizendo, não representa uma queda na taxa dos juros. Então, o equilíbrio fiscal não significa que a taxa de juros vai cair. Vejam, a taxa de juros de curto prazo é determinada, como eu também já expliquei várias vezes aqui no canal, arbitrariamente pelo Banco Central. Correto? E a que interessa, né, já que essa de curto prazo é a do mercado interbancário de reservas, é a nossa taxa de longo prazo. Essa é a que interessa. Só que, como o professor Franklin Serrano demonstrou, este artigo de 2006, que vocês vão encontrar aqui na descrição, a taxa de longo prazo tende a acompanhar a taxa de curto prazo. Estão entendendo? Então, se a taxa de curto prazo é determinada por uma decisão arbitrária do Banco Central e a taxa de longo prazo tende a acompanhar, né, às vezes ela se adianta, às vezes ela tem algum delay, mas ela tende a acompanhar a taxa de curto prazo, nós podemos dizer que a taxa de longo prazo também é determinada pelo Banco Central. Segundo, mesmo que os juros caiam, não há evidência empírica de relação entre queda dos juros e aumento do investimento. Mesmo que o governo decida baixar os juros, não há evidência empírica que justifique isso. Por exemplo, a segunda metade da década de 80 nos Estados Unidos, houve uma queda contínua nos juros acompanhada da queda no investimento. Desde a virada do século, os juros vêm caindo e o investimento também, nós estamos falando de investimento privado. O que determina o investimento, gente, é a demanda, não os juros. Também temos que ter esse entendimento, porque vejam, se há demanda, se há um fluxo de demanda, se você tem ali demanda efetiva, o agente econômico vai repassar o custo dos juros, vai repassar para a sua produção. O que interessa é se ele vai vender. Então vejam, se esse argumento não se sustenta, por que ele segue em debate? Porque ele serve, minha gente, a interesses geopolíticos. Essa tese, ela nasce do debate sobre o crescimento dos Estados Unidos nos anos 90. Tá? O que aconteceu ali durante a administração Clinton, onde teria existido uma bem-sucedida contração fiscal expansionista. E depois, é claro, né, com os estudos do Alesina e do Ardanha ali, né, que utilizaram dados de países da OCDE, uma ampla base de dados de países da OCDE do período que foi ali de 1970 a 2007, né? E esses estudos, né, observando ali não haver uma relação, eles justificariam a observância de não haver relação entre a expansão fiscal e a recuperação da economia. Eles encontram alguns casos de contrações fiscais bem-sucedidas. Então se arruma ali alguma evidência empírica
a partir dessa discussão surgida, com essa, vamos dizer assim, contração expansionista estadunidense lá do período Clinton, que a gente vai ver que também tem vários problemas ali. Então, o que nós teríamos aí, gente? A despeito daquilo que eu falei lá em teoria, nós teríamos comprovações empíricas para a tese da contração fiscal expansionista. E mais, então, além do possível exemplo estadunidense, lá da era Clinton, tá? Além do texto do Alesina e do Ardanha, também vai surgir, nesse bojo aí, um estudo do Reinert e Rogoff de 2010, que vão, em certa medida, também subscrever essa tese, porque eles vão dizer o seguinte, que a partir de determinado nível de endividamento, que eles vão determinar lá como sendo 90% de proporção de dívida PIB, os países passam a crescer lentamente. Também, então, justificando a necessidade de ajuste fiscal para que exista crescimento. Então, nós teríamos aí um conjunto de comprovação empírica para a tese da contração fiscal expansionista. Hoje eu tô com uma tossezinha chata aqui, mas vamos lá. Se você não deixou seu like, deixa o seu like. Mas vejam só, gente. A contração fiscal não é o que explica, tá, o crescimento dos Estados Unidos na era Clinton, para a gente começar a desmontar essas supostas evidências empíricas. Como Serrano e Braga, do texto que vai estar aqui linkado, demonstram, o crescimento do período Clinton foi decorrente da política de juros de curto prazo do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos. E do significativo aumento do consumo, do aumento das exportações, do investimento residencial e da formação da chamada bolha.com, que produziu ali um efeito riqueza. Então não houve, segundo o que demonstra lá o professor Serrano, essa contração fiscal, porque o juro baixo, né, teve maior peso na alteração da composição da demanda agregada. Era uma situação conjuntural que a economia norte-americana estava atravessando. Então foi a expansão do crédito, na verdade, que produziu o crescimento e não a redução dos gastos. Porque vejam, mais crédito na economia, crédito mais barato na economia, fim da Guerra Fria, isso também é importante. E isso vai ser uma das coisas que vai justificar a diminuição do gasto público na defesa, tá? E ainda temos um período da invenção, vamos chamar assim, da nova economia, né? Do estabelecimento dessa nova economia, da Bolsa Nasdaq. Então nós vamos ter o quê? Mais exportações, mais consumo interno e mais investimento. Porém, passado este período conjuntural, a formação desta bolha, desta nova economia, desta redução do juro que aumentou a oferta de crédito, ou seja, na virada do século, né, somem as taxas positivas de crescimento da economia estadunidense, chegando até o ponto de ficar negativa em algum momento. Ou seja, o crescimento acaba. E, acabando o crescimento, vai haver também uma brusca redução do investimento privado. Então, é falso o dado empírico baseado na experiência estadunidense, porque bastou um pequeno aumento na taxa de juros para que a bolha Nasdaq estourasse e, mais uma vez, a economia americana voltasse a depender do investimento público, do gasto público. Bom, se é isso, tá, o que realmente esteve por trás do crescimento dos Estados Unidos nos anos 90? Eu acho que já ficou claro aqui. Foi um boom de crédito, minha gente. Então, não se teve neste período onde se fala numa suposta contração fiscal bem-sucedida em termos expansionistas nos Estados Unidos. O que se teve lá foi uma política expansionista, não o contrário. Correto? E isso está muito bem demonstrado no texto que está linkado aqui no comentário fixado. Vejam, houve uma redução dos gastos, porém, a expansão do consumo, né, e um enorme déficit em conta corrente, né, que produziram essa alteração na composição da demanda agregada. E esse déficit em conta corrente foi deliberadamente aceito pelo Banco Central dos Estados Unidos justamente pela consciência de dispor da moeda de reserva internacional. O que eu estou querendo dizer aqui, tirando um pouquinho do economês? Se houve redução do gasto público, por um lado, do outro lado, os Estados Unidos passou a consumir muito mais do mundo inteiro, mandar dólares para fora, né? E isso foi deliberadamente aceito enquanto política do Banco Central. Ok, então, acho que já deu para entender que a
suposta evidência empírica do caso estadunidense para contração fiscal expansionista é falsa. Mas vamos lá. E a tese do Alesina e do Ardanha, né? Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. Vamos lá. Agora então tem uma pronúncia mais difícil ainda. Jayadev e Konsal, tá? Um texto de 2010, vão revisitar os 26 episódios, tá? Encontrados de contração expansionista identificados por Alesina e Ardanha. Então eles vão poder, vamos fazer assim, uma auditoria, vai, tá? O Jayadev e o Konsal, tá? Vão fazer tipo uma auditoria nos casos que vão justificar a evidência empírica encontrada pelo Alesina e Ardanha para a contração fiscal expansionista, tá? E o que esses caras encontram? Eles mostram que a metodologia utilizada pelo Alesina e pelo Ardanha não identifica corretamente as contrações e as expansões exógenas. O que isso significa? Que eles não conseguiram filtrar precisamente se eles estavam olhando uma atuação dos bancos centrais, nessa amostragem deles ali, se era uma atuação contracionista ou se era uma atuação conscientemente expansionista. Por isso, os autores não identificam corretamente se a redução do déficit foi feita durante um período de expansão ou de recessão. E aí eu vou ler um pequeno trechinho aqui que vai ficar bastante claro a falha metodológica encontrada por estes autores no trabalho do Alesina e do Ardanha. Para entender melhor a importância desse ponto, imagine que um país observe um grande crescimento econômico e que, por conta disso, as receitas do governo cresçam muito acima do esperado. Nesse caso, observaríamos uma grande melhoria no resultado fiscal. Mas a verdade é que esse resultado fiscal foi causado pelo maior crescimento da economia e não o contrário. Mesmo tendo feito ajustes pelo ciclo econômico, a correção possui muito mais efeito sobre as receitas que, de fato, cresceram muito pouco do que sobre as despesas. E o mais importante, essa história toda que JK, que é a sigla dos autores ali, mostram, que essa situação representa a vasta maioria dos casos analisados por Alesina e Ardanha. Então vejam, a maior parte dos casos tem este problema metodológico. Na sequência, JK comparam o crescimento no momento do ajuste com o crescimento no ano anterior. A taxa de crescimento médio dos 26 episódios identificados por Alesina e Ardanha no ano anterior ao do ajuste foi de 4,1%. As economias consideradas exemplos de sucesso já estavam, portanto, crescendo bastante no ano anterior ao do ajuste fiscal. E mais, além disso, a taxa de crescimento médio no ano anterior foi maior que a taxa de crescimento médio nos 3 anos seguintes em 19 dos 26 episódios registrados como supostas evidências empíricas para a contração fiscal expansionista. Bueno, e a tese de Reinert e Rugoff sobre o nível de endividamento, que ainda não foi aqui refutado. Então, aí nós vamos para outros autores também citados nesse mesmo texto que eu estava lendo agora há pouco para vocês e que vai estar evidentemente aqui no comentário fixado. Então, Herdon, Ash e Pollan, um texto de 2013, tiveram acesso às planilhas de Reinert e Rugoff e identificaram erros de código, melhor dizendo, exclusão seletiva de dados e também uma ponderação não razoável de informações estatísticas sem nenhuma justificativa plausível. E aí eu vou ler só mais um trechinho aqui, eu prometo que é o último, que vocês vão ficar pasmos com o que encontraram Herdon, Ash e Pollan a respeito da tese de Reinert e Rugoff, né? Então nós vamos chamar aqui de RAP, tá? Que é a sigla para Herdon, Ash e Pollan. Primeiro, RAP mostram que o estudo de RR, no caso Reinert e Rugoff, não se referiu exatamente ao período mencionado, ao período que eles estavam lá utilizando como base, pois havia exclusão de várias informações no período de 1946-2009, com impacto significativo sobre os resultados. Por exemplo, há uma exclusão da Nova Zelândia entre 1946 e 49, quando a dívida desses países era superior a 90% e o crescimento nesses anos foi de 7,7%, 11,9%, menos 9,9% e
10,8%, ou seja, uma média superior a 5% ao ano. Segundo o RAP, esse tipo de exclusão é responsável por uma redução de 0,3% no crescimento econômico na categoria dos países com maior endividamento. Um erro de código, seguindo, exclui da amostra 5 países por inteiro. Reparem, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá e Dinamarca. Além do efeito sobre o grupo com dívida mais elevada, esse erro superestimou a taxa de crescimento em 0,1 ponto percentual no primeiro grupo e 0,2 ponto percentual no segundo. Mas tem mais. Por último, com maior efeito sobre os resultados de Heinert e Rugoff, adotaram uma metodologia não convencional de medir o crescimento do PIB. Após classificar cada país conforme seu nível de renda, os autores calcularam o crescimento médio daquele país no período, dentro daquela faixa de endividamento, e compararam esses valores país por país. Um exemplo é ilustrativo da distorção causada. Na amostra utilizada, a Nova Zelândia possui um ano com dívida superior a 90% e crescimento negativo de 7,6%. A Grécia e o Reino Unido possuem 19 anos com dívida superior a 90% e média de crescimento de 2,9% e 2,4%, respectivamente. Na metodologia utilizada por Heinert e Rugoff, o único episódio da Nova Zelândia possui o mesmo peso que as 19 observações da Grécia e do Reino Unido. Não parece justificável dar o mesmo peso para amostras tão diferentes, tá? Por que eu decidi ler esses trechinhos mesmo para tentar deixar bastante claro como os autores que estão criticando estão colocando aqui? Porque ambas essas teses, gente, são falsificações científicas. Não há comprovação empírica para a tese da contração fiscal expansionista sobre nenhum aspecto, e foi isso que eu tentei demonstrar aqui até agora. Bom, e aí já se encaminhando para o final, porque se isso não tem comprovação nem na teoria, muito menos na empiria, por que isso é repetido? Por que isso continua no discurso da Miriam Leitão, de todos os editoriais? Isso começa, gente, lá nos Estados Unidos, tá? Essa tese do Heinert e do Rugoff, ela vai ser utilizada no parlamento estadunidense para justificar o corte dos gastos. E daí isso vai ser irradiado para os países em desenvolvimento através do FMI. E o objetivo central de forçar essa interpretação é manter o subdesenvolvimento e a dependência econômica nos países pobres. É por isso, gente. Porque no conjunto da economia capitalista, nós sempre teremos capitais mais produtivos e capitais menos produtivos. Se acontece desenvolvimento dos capitais menos produtivos, eles vão competir com os mais produtivos, podendo haver um rearranjo de forças, porque jamais teremos uma economia com o mesmo nível de produtividade. É uma das regras do capitalismo essa transferência estrutural da riqueza dos capitais menos produtivos para os capitais mais produtivos. Então, fazer esta defesa da redução do gasto público, que é a única arma para tirar a economia capitalista da crise, é uma defesa dos interesses dos países desenvolvidos para manter a atual conjuntura econômica global, para manter os desenvolvidos desenvolvidos e os não desenvolvidos não desenvolvidos. Então, o objetivo é criar pseudo-argumentos empíricos, né, justificações empíricas para um argumento teórico, que nada mais é que uma ferramenta de propaganda ideológica utilizada pelos países dominantes para manter os países de economia subdesenvolvida com as suas economias subdesenvolvidas. Para manter a menor produtividade nos países da periferia do sistema capitalista. Para manter a transferência da riqueza. E, mantendo tudo isso, manter o domínio econômico. E, mantendo o domínio econômico, é mantido também o domínio político. E por que a Miriam Leitão fala isso? Porque ela é funcionária da Globo, que é sustentada pela propaganda, pelos investimentos em propaganda das grandes empresas representantes do capital, da centralidade do capitalismo, ou seja, desses países desenvolvidos que querem manter essa correlação de forças. É um argumento, portanto, político e que
se justifica pela luta de classes. A luta dos países dominantes, mais ricos, poderosos, para se manter nesta condição contra a periferia do sistema capitalista, ou seja, a produtividade extraída da força de trabalho, da superexploração da força de trabalho na periferia do sistema capitalista. E é assim que eu encerro. Bom, é isso. Tô de volta aqui. Então, como eu disse, hoje não foi react, foi rerun, tá? Agradeço demais a você que acompanhou, deixou o like, deixou o comentário. Se der certo, eu quero trazer outros vídeos antigos que têm pouca audiência. Esse vídeo, gente, tá? Foi uma live que eu acho devastador. Assim, é um dos trabalhos que eu mais tenho orgulho, porque é a tese central utilizada por toda a direita midiática, do Economês, enfim, que dá entrevista para o Jornal Nacional, para o Estadão, né? É a tese que essa turma usa, gente. E é uma falsificação científica, como eu procurei demonstrar no vídeo que vocês acabaram de assistir. No final do vídeo eu dou o argumento da luta de classes a partir da perspectiva da teoria marxista da dependência, e é perfeito, tá? Porém, eu quero acrescentar aquilo que eu falei no briefing lá do início do vídeo, quando eu apresentei o rerun para vocês, que tem a questão do fator disciplinador que o desemprego provoca, tá? Então você aumenta o desemprego, você concentra a riqueza, os ricos ficam mais ricos, o poder político se concentra naqueles que já são os poderosos, e a classe trabalhadora fica politicamente enfraquecida. Isso, portanto, colabora para a manutenção da hierarquia política que a gente tem. Hierarquia essa que é produto de uma transição da colônia para o capitalismo, sem que a gente tivesse aqui no Brasil uma revolução burguesa. Portanto, nós não constituímos uma burguesia nacional, no sentido de uma burguesia que defende os interesses de um mercado interno mais vigoroso no Brasil. Não, nós não temos indústria, nós não temos grandes capitalistas que se importam com o nosso mercado interno. Os nossos capitalistas, eles estão ou no bingo de rico da Bolsa de Valores, dos títulos públicos, né, majoritariamente, por isso essa pressão exorbitante sobre os juros o tempo todo, ou estão no agronegócio, ou nos dois juntos. Tá? Vamos entender uma última coisa aqui, que é o seguinte: nós criamos uma burguesia anos alimentada com juros exorbitantes da especulação sobre a inflação, lá na época do overnight da inflação de 1000%. Quando a gente esterilizou o problema inflacionário no Brasil, a gente reacomodou essa burguesia nos juros da dívida pública. Então eles saem do overnight, do juro da inflação, e vão para o juro da dívida pública. Então continuaram ganhando sem produzir nada, porque essa é a natureza dessa nossa burguesia. Percebe? Então, assim, há uma pressão, e os grupos de mídia repetem os interesses da classe dominante para que os juros se mantenham altos, para que o Brasil se mantenha dominante, ou melhor, para que o Brasil se mantenha dependente, subdesenvolvido, porque isso é funcional para a nossa elite econômica, gente. A nossa miséria é a riqueza deles. Não que seja um jogo de soma zero, mas manter a situação como está é aquela máxima: time que está ganhando não se mexe, vamos manter a economia assim. Por isso que não tem justificativa para esse aumento da taxa de juros, por isso que é bizarro, por isso que a gente precisa fazer esse debate econômico, por isso que eu trouxe de volta esse vídeo, que tinha poucas visualizações, e é importante que mais pessoas assistam esse conteúdo. Beleza? E aí vamos ver se der certo. Tem muito material antigo aqui no canal. Você pode dar uma remexida por lá, da época que dava tempo da gente fazer esse tipo de conteúdo. Tá? Fica a dica aí para você também. Beleza, gente? Muito obrigado mais uma vez para você que acompanhou aqui até o final. Deixe teu like, deixe comentário. Era isso. Tchau, tchau e até a próxima.